Após o fechamento das comportas para o enchimento do reservatório, as adufas serão concretadas. Barragens de gravidade em concreto unem o vertedouro à casa de força e a barragem de rocha e terra da margem direita. Essa barragem tem perto de 4 quilômetros de extensão. Na margem esquerda, o barramento é composto por um conjunto de barragens de terra. Nesta margem, situa-se uma eclusa, parte do sistema de navegação da Portobras. Esse arranjo geral corresponde à primeira etapa da usina, com potência de 4 milhões de quilowatts. Uma segunda tomada d'água e casa de força, ao lado da primeira, elevará a potência final a 8 milhões de quilowatts. No arranjo atual, as condições de escoamento na tomada d'água apresentam-se de uma maneira geral tranquilas. A distribuição de velocidades é uniforme. As perdas de carga registradas são inferiores a 2% da queda bruta. Não ocorrem vorticidades. As medições de pressões médias nas estruturas e no conduto forçado não indicam a ocorrência de pressões desfavoráveis, afastando a possibilidade de cavitação. No canal de fuga, uma relativa tranquilidade é garantida pelo muro guia esquerdo, visto agora a seco, já que diminui a propagação das ondas originadas pelo funcionamento do vertedouro. O conjunto dos ensaios demonstrou que não haveria necessidade de modificações no projeto original da tomada d'água e conduto forçado. Como já informado, a vazão de projeto do desvio do rio, durante a construção, foi de 56 mil metros cúbicos por segundo. Os ensaios demonstraram que o tamponamento das ranhuras das adufas proporcionava um abaixamento de 4,80 metros no nível d'água de montante. Observa-se agora o mesmo escoamento de 56 mil metros cúbicos por segundo junto à ponte e à laje de jusante. Outra das conclusões do estudo das adufas foi a necessidade de que fosse escavada a rampa de acesso à montante. Esta escavação permitiu melhorar o escoamento na entrada das adufas e diminuir a perda de carga em cerca de 50 centímetros. Nestas cenas, filmadas em março de 1982, o escoamento pelas adufas é de 34 mil metros cúbicos por segundo. O vertedouro de Tucuruí, dimensionado para a vazão de 100 mil metros cúbicos por segundo, é o maior existente no mundo. A vazão de 100 mil metros cúbicos por segundo é atingida com carga de 22 metros sobre a crista, o que corresponde à cota 74 no nível do reservatório. Em suas formas definitivas, o escoamento predominante na aproximação apresenta ligeira esconsidade, de pequena repercussão na capacidade global de vazão. Verifica-se a acomodação adequada da lâmina vertente. As formas iniciais da ombreira direita e da ombreira esquerda do vertedouro não garantiam acomodação conveniente das lâminas nos vãos próximos às extremidades da estrutura. Observa-se as magnitudes das depressões e oscilações com a vazão de 86.500 metros cúbicos por segundo utilizada nos ensaios de otimização.
O acréscimo de um espigão ao corpo da barragem, no lado direito da estrutura do vertedouro, e as formas finais adotadas para as ombreiras permitiram atenuar aquelas depressões e oscilações. O espigão de montante melhorou a acomodação do escoamento, tornando-o mais frontal mesmo para as maiores vazões. As formas hidrodinâmicas definidas para as ombreiras e os pilares intermediários têm grande importância. Contribuem para a minimização das perturbações inevitáveis das lâminas vertentes, geradas nas extremidades de montante e nas ranhuras dos stop logs. O projeto adotado garante folga suficiente em relação à ponte rodoviária na crista da barragem, à comporta e ao munhão. As medições de pressões, médias e instantâneas, permitiram detectar as zonas que exigiam controle mais rigoroso no acabamento superficial do concreto. Devido às magnitudes da queda e da vazão, o vertedouro descarrega a jusante grande quantidade de energia. A profundidade da bacia de dissipação, que alcança a cota menos 40 metros, foi objeto de estudos exaustivos para definir a pré-escavação em rocha a ser executada. Com a vazão de 100 mil metros cúbicos por segundo, a distribuição da lâmina e do jato pelos 23 vãos do vertedouro apresenta-se uniforme. O jato impacta a distância segura das estruturas na superfície e no fundo da área pré-escavada da bacia de dissipação. Esta área, pelas suas dimensões, facilita a formação e a expansão dos rolos de escoamento energético, funciona como uma fossa piloto orientadora da evolução do processo erosivo. Observa-se agora que nas extremidades do vertedouro desenvolvem-se correntes de retorno, oriundas do efeito ejetor, e que condicionaram o dimensionamento de um espigão de jusante e de muros-guia assim localizados. O espigão protege a saia da barragem do canal central. Os muros-guia minimizam as erosões junto às estruturas do vertedouro e da casa de força. O muro-guia esquerdo protege adicionalmente o canal de fuga contra oscilações do nível d'água. A sequência mais adequada de abertura das comportas do vertedouro foi estabelecida em função de 3 fatores principais, objeto de estudos específicos. Grande número de comportas, que somam 23. Grande frequência prevista de operação. Efeitos erosivos do jato sobre as estruturas e o fundo da bacia de dissipação.